Salve, salve, cartoleiros da Premier League! Hoje nós vamos analisar os times do Crystal Palace e do Brighton. Então, apesar desses times não terem jogadores assim, expressiva pontuação no Cartola, mas é bom porque são as dicas econômicas. Como a gente é obrigado a escalar 15 jogadores, esses times possuem jogadores mais baratinhos aí pra gente completar o time, né? E com isso, pelo preço que eles valem, eles fazem uma pontuação boa, razoável aí. Bora lá? E hoje nós vamos avaliar aqui o time do Crystal Palace. Então, olhando a tabela lá, nós temos que a tabela do Crystal Palace aí nessas 8 primeiras rodadas é muito complicada. Eu acho que digo que seja a pior de todas. Só 2 jogos fáceis, que é o Brentford e o Brighton em casa. O resto, tudo nível 4 aqui, tirando o Tottenham, considerado nível 3, mas jogando em casa. Então assim, para saldo de gols eu não selecionei nenhum. Porém, todos os defensores do Crystal Palace custam 4.5. Com exceção do Kelly, 4.0. Mas o Kelly, na última temporada, ele nem jogou. Se olhar aqui, ele teve 1 ponto, ele jogou 1 minuto, o campeonato inteiro. Teve lesão e tudo, mas mesmo assim é a última opção do banco lá. Todos os demais custam 4.5. Então, se você precisa, para fechar o time, economizar naquele zagueiro lá, que não seja de 4.0 para só finalizar, né? 4.5 que tem a chance de jogar. Vamos esperar aí o começo do campeonato, uma semana ali antes da primeira rodada. Vamos ver qual desses jogadores que vai ser os titulares. Kouyaté com certeza, mas joga mais de zagueiro, né? Não é lateral. E daí a gente escala justamente para ter nessas rodadas aqui, por exemplo, na segunda rodada, na sexta e depois quando pegar uma sequência fácil igual aqui. Então, para fechar o time, é uma boa algum desses defensores aqui do Crystal Palace. Já no meio de campo, se você quiser arriscar, nós temos o Zaha, que vem de boa temporada também, 11 gols e 4 assistências. Apesar dos jogos ser difícil, por 7.0, é uma opção aí. Temos o Eze, ele está vermelho inclusive aqui, porque ele está machucado. Então, quando aparece assim que o jogador tem algum problema, ele aparece ou vermelho ou amarelo, quando ele é dúvida. Vermelho é que ele está fora mesmo. Aqui ele está com tendão de Aquiles, provavelmente. Então, sem data de retorno. Então, se você comprar ele, sabe, no começo da temporada ele não vai estar disponível. Então, não vale muito a pena. Mas ele fez 4 gols e 8 assistências na última. Ele está mais barato, 6.0. E tem essa nova contratação do Crystal Palace. Até nem sei pronunciar direito, acho que é Olise. Ele não tem os dados aqui, mas na Championship que ele jogou, ele fez 5 gols e 12 assistências. Então ele é um baita de um garçom aí, deve estar ajudando o Zaha nesse meio campo do Palace. Que se depender dos outros jogadores ali fica um pouco complicado. Era mais o Zaha que carrega o piano e o Eze que fez uma boa temporada. E no ataque nós temos o Benteke, então por 6,5 aí. Além do Tune e do Brentford, nós temos aí o Benteke. Na última temporada ele fez 10 gols e 2 assistências, jogando pouco, se for ver, comparado aos demais jogadores. Fez uma boa quantidade de gols aí razoável. Então é mais uma das opções aí para o ataque, caso você queira arriscar no Crystal Palace. Apesar que eu não indicaria ninguém do Palace, a não ser um zagueiro mesmo, para fechar o elenco. Porque essas 8 primeiras rodadas aqui é só pedreira. E o outro time que nós vamos avaliar também essa noite é o Brighton. Então assim, olhando a tabela, nós temos que começa com 2 jogos fáceis, aí um difícil, vai meio que intercalando. Mas nas 8 primeiras rodadas tem bastante 2 aqui, então tabela bem favorável. Como o preço dos jogadores são bons, vamos ver aí o saldo de gols para a gente acabar apostando. Sanches é o goleiro, 4.5. Então na última temporada ele teve 10 clean sheets, 10 saldo de gols aí, um bom número. 4.5, então, por exemplo, se você pegar um Pickford lá, 5.0, e quiser arriscar no Sanches, 4.5, apesar de ainda ser um pouco mais do que eu gosto de gastar com goleiro, mas 9.5 tá bom, você consegue ficar revezando os dois, entre os qual você achar que tem um jogo mais fácil. Defensores, Lamptey 4.5, esse aqui foi uma baita de uma surpresa na última temporada, ele começou os últimos jogos lá de titular e teve umas boas atuações ofensivas, apesar de ter feito só 1 gol e 3 assistências, mas é que ele jogou pouco, ó. Ele jogou nem 900 minutos na temporada inteira, ele começou mais pro final ali e foi uma grata surpresa para esse time aí, vem forte para ser titular.
E se você quiser combar mais de um saldo de gols, né, tem o White também, 4.5. O Lamptey, ele já foi selecionado por quase 20% do total de jogadores, então o pessoal tá bem apostando bastante nele aí. E como tem uma sequência fácil nesses 8 primeiros jogos, com certeza vai estar no meu time. No meio de campo nós temos Bissouma, 4.5. Esse aqui é um volantão. Ele teve um gol, 0 assistência, mas ele jogou quase todos os jogos completos. Então esse aqui é o cara para você fechar o time no meio de campo. Você precisa economizar no meio de campo. 4.5 pode escalar que pelo menos 2 pontos dos 60 minutos ele vai ter. Não tem saldo de gols, não tem muito gol, nem assistências. Mas é garantido 2 pontos. Então se alguma rodada lá você está com 2, 3 jogadores a menos por causa de algum outro motivo, ele vai garantir os seus 2 pontinhos lá pelo menos. E o valor 4.5. Ofensivos do Brighton. Aí coloquei 3 jogadores aqui, caso você queira para fechar time. Trossard 6.5, 5 gols e 6 assistências. O Gross 6.0, tem 3 gols e 8 assistências, um pouco mais garçom, acho que ele tem as bolas paradas. E o Lallana, aquele mesmo do Liverpool, está por 5.5. Ele não é titular nesse time, a não ser que ganhe a posição. Ele vem de péssimas temporadas, 1 gol e uma assistência só, e ele jogou bastante, se for ver, para ter só esses números. Mas caso ele venha de uma boa pré-temporada e for de titular, você precisar gastar só 5.5, se torna uma opção. E no ataque nós temos o Welbeck, 6.0, ex-Manchester United. 6 gols e 4 assistências na última temporada, acabou indo até razoável, pela quantidade de minutos que ele jogou. E como o Brighton tem uma sequência mais teoricamente fácil aqui, se quiser arriscar, é titular nesse time. E o Maupay, 6.5 também. 8 gols e 2 assistências, é mais goleador que o Welbeck. O Welbeck deu mais assistências. Então se você quiser arriscar no Brighton, tem essas opções justamente pelo preço. Não é um time que cria muito também, mais se defende do que ataca, mas tem essas opções pelo preço e por serem baratos aí. Então, como a gente viu no vídeo aí hoje, o Crystal Palace é uma tabela muito difícil. Então, temos aí as opções só apenas do Zaha e do Benteke. E o Brighton, pelo custo dos defensores, né, tudo 4.5 ali, o goleiro 4.5, tem uma tabela bem favorável. Nós vamos ter saldo de gol deles aí sim. Provavelmente o Lamptey vai ser fixo do começo ao fim, pelo valor e pelo que ele jogou, né, na última temporada, no finalzinho da última temporada. E daí meio campo e atacante a gente tem para poder analisar durante algumas rodadas, lá alguma sequência fácil ou outra, para alguma troca que venha ocorrer no futuro. Temos lá o Gross, o Trossard, o Welbeck e o Maupay lá no ataque.